Esse é uma cápsula e nós vamos falar o caso do senhor Vinícius Marques, que é um auditor do CGU, um ministro do CGU, e que tem um escritório de advocacia que tem clientes que estão com ações no CGU. Olha que coisa linda isso, né? Não é uma maravilha como funcionam as coisas públicas aqui no Brasil, né? Pois é, vamos entender esse caso aqui. O ministro alega que não tem problema porque ele se licenciou do escritório, né? Ou seja, ele está atuando só na CGU, não está atuando no escritório, então não tem problema nenhum, né? Detalhe, o escritório, o sócio dele no escritório é a mulher dele. A mulher dele continua atuando no escritório. E entre os casos que estão nessa situação, né, de serem ao mesmo tempo do escritório do ministro e o ministro está atuando na CGU no mesmo caso, está a situação da Odebrecht. A Odebrecht, o acordo de leniência da Odebrecht, lembra aquele negócio todo? Pois é, está sendo julgado nessa situação. O cara que decide está recebendo pela defesa da empresa no escritório dele, né? Isso seria um escândalo em qualquer lugar do mundo, o cara teria sido banido da vida pública imediatamente em qualquer situação. Aqui no Brasil o cara não é normal, isso é normal, tranquilo e coisa e tal. E o pior é que ele não está errado, cara. Isso acontece o tempo todo. É que a gente não tem uma coisa... O caso dele ficou escancarado, mas isso acontece o tempo todo no Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, o Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só. Falar de corrupção, falar de governo bagunçado e coisa e tal, é uma coisa meio até chover no molhado no governo Lula, porque, cara, o Lula sempre foi uma lambança em termos de organização de governo, sempre foi uma mãe em termos de corrupção, de ajudar a corrupção de todo mundo, né? Não é à toa que botaram ele no lugar do Bolsonaro, né? Eles queriam alguém para fazer exatamente isso, para voltar a turma, voltar o pessoal a sorrir. A elite de Brasília tinha que voltar a sorrir, meu amigo. Precisa do Lula lá, de uma mãe igual o Lula, que finge que não tá vendo a corrupção, na verdade tá vendo, que recebe também, e deixa a coisa correr, né? Só que esse caso aqui ficou um caso muito claro, muito óbvio. Mas, de novo, como eu estou dizendo para vocês, por que o cara está falando isso aqui de forma assim? Ah, não, isso não tem nada a ver, não, a gente resolve. Eu consultei a comissão de ética da Câmara e falou que não tinha problema, não sei o que lá. Porque isso acontece o tempo todo. Vocês sabem que isso acontece até com os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Vários deles têm escritórios, trabalhavam em determinados escritórios, saíram do escritório. Não vou ser maluco de trabalhar no escritório de advocacia que tem ações do Supremo Tribunal Federal e ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. Eu deixei o escritório com a minha mulher. Porra, continua sendo um absurdo, caramba. Continua sendo uma coisa totalmente sem sentido, né? Enfim... Vamos entender esse caso aqui. O caso é o seguinte, esse rapaz aqui, o senhor Vinícius Marques, aqui, ó, tá aqui, está escrito desde o início. Vinícius Marques de Carvalho montou em 2017 um escritório que hoje é comandado pela esposa dele, né? Era ele em sociedade com a esposa, ambos são advogados e faziam uma série de ações aí para várias empresas. Tem um portfólio de não sei quantos clientes, 130 clientes, clientes bons, tá? Clientes grandes, né? Como, por exemplo, a Odebrecht, né? Enfim, até aí nada demais, o cara é advogado, tem o direito de advogar, é o que eu falo, né? Até a empresa mais pilantra, até o criminoso mais criminoso tem que ter direito a um advogado para defender ele na justiça, né? O cara, pelo menos, tem direito de ser defendido. Enfim, só que quando chegou em 2024, Painho Lula ganhou a eleição, ou desculpa, 2022, Painho Lula ganhou a eleição, vocês sabem, festa entre a Corrupilândia entrou em festa, e aí ele foi indicado para o... Aqui, ó, ele foi indicado logo no início para a CGU, já no dia 10 de janeiro de 2023, logo que o Lula tomou posse, né? E aí, logo que ele tomou posse, ele fez uma... Ele foi esperto, ele pediu à Comissão de Ética Pública uma consulta. Perguntou se ele poderia seguir recebendo os dividendos do escritório, apesar de ter se licenciado. Então vamos entender. Ele é dono de um escritório de advocacia em que os donos são ele e a mulher dele. Aí tem vários advogados lá, tem outros advogados que continuam trabalhando lá, que trabalham para eles, evidentemente, né? Ele queria continuar recebendo o dividendo. O dividendo é o lucro, né? O que apura a empresa ali, o lucro para os sócios, né? Apesar de não estar atuando mais, né?
E a Comissão de Ética Pública falou que não tem problema nenhum, não. Você saiu do escritório, né, para desincompatibilizar com o cargo público, mas pode continuar recebendo. Isso é uma máxima em termos de função pública. Se você tem uma empresa, você não pode continuar atuando na empresa, mas você pode receber a parte patrimonial, você pode receber os lucros da empresa, os dividendos da empresa, né? Só que o que ele esqueceu de falar nessa consulta que ele fez à Comissão de Ética Pública é que dentre os clientes desse escritório de advocacia dele estavam empresas que tinham pendências exatamente na CGU, no cargo que ele está ocupando. Ou seja, a coisa muda totalmente de figura, porque agora ele está dos dois lados de uma mesma questão, né? Ele, por um lado, o escritório dele luta para que a Odebrecht pague o mínimo possível de acordo de leniência, né? Lembra, a Odebrecht foi acusada de corrupção na Lava Jato. Acusada não, foi provada a corrupção dela, né? A ponto de que ela aceitou fazer um acordo de leniência com o governo lá atrás. Já tinha feito o acordo, estava pagando o acordo, né? Aí o papai Lula ganhou, né? Porra, meu amigo, o pessoal que votou no Lula deu um cheque em branco para corrupção, né? Falou, corrupto, tá aqui, ó, eu assino corrupção, eu assino embaixo. Ninguém que não votou no Bolsonaro pode falar um A de corrupção nesse país para toda a vida agora. Você ficou no meio, em cima do muro? Não votei em ninguém. Você ajudou o Lula a ganhar. Você que se omitiu, você que votou no Lula, agora tem que ficar quieto. Não pode reclamar de corrupção. Você assinou embaixo, aceitou corrupção no governo, né? É isso aí, né? No final das contas é isso. Voltou a turma toda. E aí a Odebrecht, lógico, voltou e o Dias Toffoli falou que não, ele aceitou rever esse acordo de leniência da Odebrecht. A Odebrecht já tinha aceito um acordo de leniência lá atrás. Ah, não, vai ter que ser revisto. Vai ser revisto para baixo. Né? Deveria ser revisto para mais, na verdade, mas enfim. E aí, ou seja, com essa decisão do Dias Toffoli, a Odebrecht tem que firmar um outro acordo de leniência agora com a CGU. E aí, olha só que coisa, do lado do escritório do senhor Vinícius, ele quer que a Odebrecht, né, agora na verdade chama Novo Honor, né, Novo Honor é o novo nome da Odebrecht, né, ela quer que ela pague o mínimo possível, né, isso está correto, o escritório de advogado tem que lutar para pagar o mínimo possível. O ministro da CGU, por outro lado, como ele faz parte do governo, ele tem que lutar para que a Odebrecht pague o máximo possível. E aí pode acontecer duas coisas. Pode o ministro, querendo garantir que, que a Odebrecht está pagando muita coisa, pode sacanear o próprio escritório, né, para fazer com que a Odebrecht acabe pagando mais, no final das contas, no acordo. Ou, o que é muito mais provável, o ministro com o escritório pode sacanear o governo para a Odebrecht pagar menos no final das contas. Qualquer uma das duas coisas pode acontecer. Ou pode não acontecer nada. Pode ser que realmente o cara seja equilibrado, esteja fazendo tudo equilibrado e não sei o que lá. Então... Mas, meu amigo, é inevitável o conflito de interesse. Está óbvio o conflito de interesse. Não tem alternativa. O próprio Estadão fala aqui, ó, é um óbvio conflito de interesse. A Odebrecht não deveria aceitar isso, né? Porque sabe que está sendo sacaneada, pode estar sendo sacaneada pelo cara. O cara pode estar sacaneando a Odebrecht através do advogado dele para garantir um dinheiro maior para o governo, né? Ou pode estar sacaneando o governo para garantir um dinheiro maior para a Odebrecht. Por que eu acho que é mais provável ele estar sacaneando o governo para garantir um resultado maior para a Odebrecht? Porque a Odebrecht, certamente, como é muito comum nesses casos, paga um percentual de sucumbência, né? Do quanto ela conseguir melhorar da posição dela, ela paga esse percentual para o escritório de advocacia. E esses percentuais são pequenos, tá? Tipo 0,5%, 0,1% e coisa e tal. Mas, meu amigo, a gente está falando de bilhões e bilhões de reais. 0,1% de bilhões e bilhões de reais dá dinheiro pra caramba. O cara tá com a vida feita. Ao passo que, se ele atuar pro lado do governo, né, ou seja, sacanear a Odebrecht para ajudar o governo, ele não ganha nada, porque, né, o cara é ministro do CGU, a obrigação dele era fazer isso, né? Ou seja, é mais provável ele estar fazendo do outro lado, mas não interessa, de qualquer dos dois lados está errado, não deveria ter esse conflito de interesses nisso daí, né? E veja, a desculpa dele de que, não, mas eu não faço mais parte, eu não recebo mais nada do escritório, coisa e tal. Não, mas sua mulher recebe, porra, né? Só falta ele falar agora, não, mas eu e minha mulher estamos brigados, ela dorme de calça todo dia e não tem, a gente está só fingindo. Porra, que história é essa? É óbvio que tem uma acumulação por aí, né? Mas sabe por que esse pessoal faz essas coisas assim na cara tão limpa, sem se preocupar tanto? Porque isso é super comum em Brasília. Cara, isso é muito comum em Brasília. Tudo quanto é ministro de tribunal superior tem um escritório de direito, um escritório de advocacia associado.
Pode ser dele, pode não ser dele, pode ser de um amigo, pode ser da esposa, pode ser alguma coisa, mas todo mundo sabe lá em Brasília que cada ministro do tribunal, do STF, do STJ, do TST, de não sei mais o que, todos os ministros têm cada um ligado a si um escritóriozinho de advocacia que o pessoal já sabe que é dos amigos, é para você, né, tentar influenciar a decisão do juiz. Aí você contrata esse escritório, se você tiver dinheiro, você contrata esse escritório e aí, né, faz uma causa qualquer lá, bota uma grana qualquer lá e ele faz o seu recado chegar no ministro. O recado vai chegar no ministro, né? Não quer dizer que você vai ganhar a ação 100%, mas o ministro pode dar uma ajudazinha ali, pode fazer você perder menos, pode, né, dar uma ajudada na coisa, né? Isso é muito comum em Brasília, por isso o cara não está preocupado, porque isso é comum. É que o caso dele ficou muito claro. Geralmente esses escritórios não estão no nome da esposa do ministro. Né, ficaria muito óbvio, né? Alguns estão, tá? Mas nem todos estão em nome da esposa do ministro. E às vezes é amigo, é um conhecido, ou até uma pessoa distante, mas que tem um acordo lá, e todo mundo, cara, em Brasília, todo mundo sabe, tá? Você pode, só você ter dinheiro que você chega lá nas conversas e sabe qual é o escritório de cada juiz lá da alta corte. E aí, ou seja, essa é a história no final das contas. O cara tá tranquilo com isso? Porque é feito para errar. Aí que eu acho que é engraçado pra caramba o pessoal que vem com aquele papo de que ai, mas na justiça privada do Ancapistão, quem pagar mais dinheiro ganha. Idiotice isso, não. A justiça privada, justamente os dois lados têm que aceitar o mesmo tribunal, por óbvio. Você não vai aceitar um tribunal que aceita dinheiro para julgar o caso. Você vai querer um tribunal que seja isento, né? Senão, ou seja, tribunais que aceitam dinheiro para julgar casos, imediatamente ninguém mais aceitaria aquele tribunal, porque, né, sempre vai ter uma parte que vai se ver prejudicada, que tem menos dinheiro e vai acabar não aceitando aquele tribunal. Então, ao contrário, a justiça privada ela é muito mais isenta que a justiça estatal. A justiça estatal que você tem esses absurdos, porque, ah não, mas tem que ter isenção. Mas, cara, como que você vai ter isenção? Como que você vai ter isso? É só o cara ter um amigo, né? Veja, resolver o problema dele é muito fácil. O Estadão termina falando aqui, ó, que não, que ele deveria, pelo bem da República, ele deveria pedir renúncia. Não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o escritório abriu mão da Odebrecht, vai passar para um outro escritório, vai entregar o caso para outro escritório para não ter mais conflito de interesse. Adivinha? O outro escritório vai ter um acordo com ele. É lógico, é assim que funciona, porra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.